Manhã já todos os telespectadores do canal Açores. Hoje estou na freguesia da Água Alva. Estou a falar com a senhora Noémia Rocha. Senhora Noémia é uma pessoa que já tem conhecimento suficiente do que foi a Água Alva no passado, no tempo de criança. O que é que se lembra de criança e o que é que gostava e recorda-se desse tempo e gostava ainda hoje em dia, como criança naquela época? Pois, foi tempos difíceis, mas foi tempos muito bons. Eu recordo muita coisa. Antigamente, também de cozer em casa com a minha mãe que suia e para os cerrados apanhar milho. Também ia para o campo? Ia, sim senhor, ia apanhar milho, mais a minha mãe, os meus irmãos, o meu pai. E o meu pai, um tempo também, o trigo ceifava... É do tempo do trigo? Sim, senhor. Chegou a ceifar. O meu pai ceifava e o pai, a gente tinha ali uma debulhadora na Vila Nova. E iam lá debulhar o trigo e traziam aquele trigo para casa em sacos e a gente secava nas varandas. Estamos a falar em que ano, mais ou menos? Isto anos 60, se faz, 60, nasci em 58 e 62. Nessa altura, como criança, fez também a escola primária? Fiz a quarta classe. E brincava ou andava já à roda da mãe a aprender? Eu comecei a trabalhar muito novinha, a ajudar a minha mãe. Eu ia para a escola, antes de ir para a escola já estava a fazer as camas da minha mãe, quando chegava tinha sempre que fazer e depois a gente também tinha os trabalhos da escola para fazer, mas dava tempo para fazer tudo. Mas já ajudava muito, já ajudava muito, a gente era as 7 pessoas, eram 5 filhos e o casal, 7 pessoas, eu era a mais velha. Tenho um irmão mais velho que eu, mas eu era a mais velha das raparigas e os rapazes iam mais para o campo, mas quando era o tempo de moído, apanhar um milho, favas, termoços. Aquelas novidades. Sim, senhor, a gente ia logo na manhãzinha quando eram os termoços para apanhar cedinho antes do sol sair. Porque depois para não apanhar que sol, senão aquilo debulhava tudo. E depois me malhavam aquilo. Gostava de ir, no fundo, gostava de ir para a terra ou não? Eu gostava. Sabe que era um trabalho pesado, mas a gente gostava daquilo. A gente gostava. Não? Sim, senhor, pois a gente vinha em cima dos carros, das socas de moinho. O carro a cantar por mim fora e a gente gostava quando era para subir. Era nunca nada de pica, a gente vinha a pé, mas quando chegava com o caminho direito, a gente dava para chegar cá acima, para ir para cima do carro, vinha com as socas e com os bugões em cima. Sim, na altura da minha e batata doce. E batata doce, meu pai, a gente tinha quando se cozia, cozia-se batatas para engordar os porcos, aquelas mais miudinhas, as batatas mais miudinhas eram escolhidas. Era para os porcos? E aquelas que eram cortadas na altura, a minha mãe cozia no toache de lenha, para os porcos, portanto, antigamente não havia rações, era a batata doce, era os bugões, quando a gente entrava as povidas para assar, a gente ficava só os bocadinhos, com uma cheada, aqueles bocadinhos para os porcos, e era milho, e não havia rações. E a despelhada? Era uma agulha? Sim, senhor, era. Aquilo que antigamente não havia eletricidade, era com os potromatos, os candeeiros. Era os candeeiros de petróleo, eu lembro-me era dos candeeiros de petróleo, não havia outra coisa, enquanto não houve eletricidade, mas aquilo... Os vizinhos juntavam-te e os rapazes ali. Naquele tempo, na altura, meu pai nem sequer tinha quarto de despejo nem nada, aquilo era na cozinha, era a cozinha cheia de milho até ao teto. Minha mãe para entrar para dentro, a gente dizia que era a chaminé, que a gente tinha o fogão de lenha, a gente tinha que estar sempre a tirar socas para cima para fazer um carreirinho só para passar. E depois juntava-se ali os vizinhos e parentes, a desfolhar o molho, que era uma alegria, e os homens a amarrar, a fazer aquelas... E escolhiam as socas, aquelas que eram rajadas de vermelho? Era. Aquela que tinha a folhinha mais fraquinha ficava desfolhada sem folha. E as outras ficavam aí. Depois no outro dia, isto era à noite, era castar para o quintal e punhar. A gente dizia que era o peão, a gente achámos até 2 ou 3 peões de milho. Era meu pai enchia a gente, às vezes, quando ele ia mais para cima, a gente punha um frecoado para dar, que a gente ficava com os braços. E depois limpar aquelas folhas e aquelas sabugas e aquelas coisas. Mas era um rico todo, que a gente pedia e era...
Era outra felizes, história. era, sim, sim. Quando criança, qual eram os brinquedos? O que é que faziam? Com o que é que brincavam? Assim, a gente qualquer coisa era, a gente fazia, eu lembro-me de brincar, mas lá as minhas vizinhas, que eu tinha poucas vizinhas, a gente fazia umas que era para brincar as casinhas, a gente amanhava umas latinhas para fazer, que era para fazer um tachinho, a gente dava duas pedrinhas, pegava umas covinhas e uma batatinha, fazer que era um caldinho, e era fazia uma casinha com os brinquedos, umas coisinhas amanhadas, mas era pouca coisa, não se tinha nada. Eu lembro-me da primeira boneca que eu tive, era uma bonequinha deste tamanho, minha mãe assim, um bonequinho, e eu depois a segunda foi uma de trapos, mas aquilo era uma alegria. Hoje em dia tantos brinquedos já não fazem casa, mas do teu tempo de escola, ainda hoje em dia tem amigas cá? Ou algumas já faleceram, outras embarcaram? Amigas tem muitas cá, faleceu, não me lembro se faleceu. É bom sinal. É, sim, muitas mais novas, umas mais novas, outras mais velhas, Quando pessoas se encontram em festas, já assim, foram de escola e algumas foram da mesma sala, falam ainda, recordam-se das coisas antigas, falam sim, crianças, de escola. Até cada uma, tem poucas, tem uma para de mim, que a minha cunhada, que é casada com o irmão meu, a da minha idade, vão na escola em Mazeu. Que ela mora mesmo, as nossas casas são pegadas. É casada com o meu irmão mais velho, eu sou mais velha do que ela, 5 meses, a gente andamos na escola. E outras não moram na freguesia, mas algumas embarcadas, outras aqui na ilha, mas não, na freguesia ainda tem muitas, mas a gente quando se vê, a gente lembra-se sempre desse. Então, as mães não morreram muitas vezes vocês a aprender a fazer a comida, o cozoeiro, chegou a bordar, aprendeu a bordar? Não, senhor, verdade, não, a minha avó, a mãe da minha mãe bordava muito, agora já a minha mãe não... Então os votos não, senhor, a gente a comida, a minha mãe eu era a lavar a roupa na pia, e a minha mãe tomava conta da comida. Eu era a lavar a roupa, Era em casa ou havia aquela chegou a ser em casa, depois num quartinho que a gente tinha, mas depois meu pai, quando foi para fazer o quarto, tirou a pia para fora, fez um quartinho fora, com a pia, e depois fez o quarto e lá. Mas chegou assim em casa. Porque havia pias bebidas também na cabeça de lugares onde se lavava, havia pias públicas. 3 ou 4 pias. Ali à ponta da Água Alva, vocês sabem a ponta da Água Alva, aquilo ali a gente vinha para ali, tinha mais minha avó, minha mãe, minha avó dizia à minha mãe, queria que minha mãe ficasse em casa com os pequenos e então a minha avó vinha, eu também vinha mais, ela era uma pequena, mas eu lembro, mas olha, para subir depois, a minha avó levava um cesto de roupa e um pote com água na outra mão, e eu era uma canalha, vinha mais ela. Muita gente tinha água em casa, tinha. Do tanque ou do chafariz. Eu lembro de nascer, depois a gente tinha lá na nossa canada um chafariz? Um poste, e aquilo, às vezes, mas tinha dias que ela não comia quase nada, a gente às vezes aquilo tinha dias, tinha mais, estava-se latinhas ali à vez, para tomar a vez, para depois no outro dia, que era o dia que ela corria mais, para ir depois para lá tomar conta para... E uma freguesia é riquinha. Sim, mas não é maior, é das maiores mais. Tinha ainda água canalizada em casa, ainda me lembro bem deste tempo, lembro bem. E festas? O que é que gostava mais nas festas como criança e depois mesmo mais? Nas festas como criança era carnaval. Hoje em dia não me importa, mas eu gostava muito de carnaval. Não sei se era com o meu pai. Sei alguma dança alguma vez? Não, sim, eu nunca sei. Nunca tive este gosto. Meu pai era daqueles. Meu pai gostava de sair. Mas agora há, da desheridade, aquela. Pois, mas não. Mas também agora também eu vou e também fiquei sempre a chegar já para. Mas gostava muito de carnaval. O meu marido não gostava muito, mas ela às vezes vinha-me pôr na sociedade. E eu ia para casa no outro dia de manhã, então quando era do domingo para a segunda era quase sempre assim. Na panela? Touradas, também gosta de touradas? Não me importa, não, o meu marido é que consolava as touradas, gostava muito de touradas. Um salão? Não me importa porque tem muito medo daqueles bichos e depois eu como vi, quando eu vi o touro atrás de um, ele começava a gritar, que elas ficaram todas a olhar para mim e disse assim, olha para ir fazer barulho, então fico em casa. Não me importa com touradas, não. Aprender a cozinhar com melanha na época, não é?
A minha mãe, eu não tinha, eu quando me casei fiz uma casa e fiz um fogão, tem lá, um fogão lá no E chegou a usar ainda? Cheguei a usar para derreter, quando matava porcos, derreter. Agora fazer comidas nunca fiz, sopa no Em casa da sua mãe também nunca fez? Em casa da minha mãe fazia. A comida não era mais saborosa? Pois é. Eu acho que sim, era sim senhora. A minha mãe, a gente tinha um fogão, a minha mãe tinha 2 panelas como aquelas de ferro que estão ali. Uma mais pequenina à frente que era de fazer a comida e o grande atrás que era para ter sempre a água quente. E uma que era para a chaleira. Sim senhor, e o mais pequenino para a chaleira. E o tacho grande sempre caía água quente depois para lavar louças que não havia gás também, era tudo bom. O gás era muito complicado na época. Tens saudades desse tempo, de algumas coisas desse tempo? Pois sim, hoje em dia a gente cama de barriga cheia, como se costuma dizer, mas então, hoje em dia há muitas abundâncias e... O calçado para o homem era meio complicado e para a mulher também não era bem. Chegou a usar galochas? Não, sim. Era? Mas usava-se naquele tempo. Hoje usava. Usava-se aquelas galochas que eram feitas no... Que aquelas... umas rodas com cor, outras com pano. Colorido, com pano colorido por cima. Sim, senhor, que aquilo era... Hoje em dia o sapateiro, mas eu para a igreja não sei se a gente ia de galochas. Mas os chutes iam muito, então eu via todo o taca. Mas eu lembro dessas galochas. Sim, senhora, já tinha um buraquinho assim à frente, na pontinha de pôa, e era pregadas com umas brochazinhas sempre. Sim, senhor. Portanto, o seu tempo de namoro também era meio complicado. Foi muito. Se fosse para fazer a prova, e o meu pai era muito complicado para isso, era muito complicado. O pai era pior que a mãe, não? Agora a mãe. Meu pai era pior, mas minha mãe, que também, depois ele se virava saralha, ela e depois ele dizia que ela dizia que ainda tinha medo e depois ela que pagava, mas não. Mas foi então, meu pai era meio complicado, mas olha, passou-se, foi 4 anos de namoro e 2 de pedidos. E mesmo assim, fez casamento, antigamente pedido, hoje não, já nascem já com casamento já feito. Mas, hoje em dia já nascem com casamento já feito, assim, eles namoros já ficam casados logo. Já ficam casados logo, Sente saudades do tempo de criança, do tempo dos namoros, mas do que também teres, dos balharitos, era também aí ou o papai não deixava? Cheguei aí quando era de família, se fosse para fora, se fosse família, ou vizinhos ali da porta, e mais minha mãe, agora para alguns. Mas faziam, alguns já dormiam na casa, eles eram umas tendas que faziam. Brincava só o anel e brincava-se. Era engraçado e a gente via os juízes por aí, mas não havia muitas pessoas por aí. Mas às vezes eu digo, no tempo que a pessoa restaurava, não ia, não deixavam. Agora a pessoa tem possibilidades de vir, sem pior. Nesta época, agora, estamos a falar depois do terremoto, foi uma diferença grande. É o terremoto que faz desenvolver a ilha. Há coisas que vêm bem, coisas que vêm mal, mas infelizmente para aqueles que faleceram foram 50 e tal equipes, o total das ilhas foram 50 e qualquer coisa, mas a ilha desenvolveu até em certos pontos, até demais. Mas valeu a pena este impulso, porque a gente estava aqui amarrados. Nós aqui amarrados, imagina as outras ilhas. Depois do terremoto, aprende-se muita coisa se eu, mas perdeu-se muito da amizade, da família, dos amigos, começaste a afastar muito. Sim senhora, também eu acho isso, porque eu lembro-me quando era em Nova, porque ali ao domingo, quando era ao domingo, minha mãe pegava na gente depois de jantar e a gente ia à casa das tias da minha mãe, a gente ia à casa, uma vez um domingo à casa de uma, outra vez um domingo à casa da outra, depois elas também vinham à nossa casa. Hoje em dia está tudo nas suas, a gente passa-se... Sim senhor, passa-se meses que às vezes não vê famílias, a gente, aqueles ali ao pé, imagina-se, só se vai à casa quando é por uma doença, alguma coisa que acontece, de resto não. Antigamente ia-se, agora não, agora é como a senhora diz, agora é os telemóveis, as televisões, naquele tempo ia-se então. Agora também sempre foi uma freguesia, não como as Lajes, nem como o Porto Senhor, em termos de teatro popular, não mais nas danças. Dentro desse contexto das danças, do nosso teatro, da nossa apresentação, destas coisas todas, gostava do Carnaval, mas além do Carnaval também havia
a Páscoa também havia danças de espada, principalmente era aquela dança que tinham aquele... Era as que mais gostava, as que mais gostava, Gostava daquelas danças... Meu pai já casado, chegou a sair em danças... Era danças de dia. Sim, senhor, danças de dia, sim, senhor. A Páscoa para si e o Natal está ali perto, quase com as outras em termos de prendas, de ofrendas, enfim. O que é que gostava mais no Natal de receber, na época? Aquele tempo para o Natal que estava... Naquele tempo de criança, quando era menina, assim, aquilo era uma alegria, naquela noite a gente na Dremuia. A gente dormia no sótão e a gente de vez em quando vinha vigiar. E depois quando às vezes eu e meus irmãos, quando a gente via que já estava assim, Natal já estou para me largar só. Era para uns chocolatinhos, uns figos passados, às vezes um brinquedozinho, assim, sabe, aquelas casinhas pequeninas de papelão, que sabe, cheguei a ter uma casinha daquelas que eu fiquei louca com aquilo, e uma vez foi um brinquedinho, e era um chocolatinho, uns repousadinhos, uns figuinhos passados, era isso. Não era isso, não era outra coisa, não havia dinheiro para comprar outras coisas. E a gente levava até coisa, de vez em quando a gente vinha vigiar à chegada, a ver se já tinha chegado. Do Natal ao Carnaval, a diferença em termos de... Era diferente, não muito. Era os doces que fazia, era as bolachas, era o liquor, chegou a fazer... A minha mãe fazia esses fazia os liqueurs, até pelo Carnaval. Hoje em dia o Natal faz-se mesas maiores que o Carnaval. Naquele tempo, eu lembro-me, naquele tempo a gente fazia mais mesas maiores, era o Carnaval. Era as folhas, era as bolachas, era os biscoitos, era os espúrios, tudo feito em casa, era os bolos de pão de ló, tudo feito no forno de lenha. Os espúrios era tudo feito no forno de lenha. Mas as folhosas que não, as fritas mas era coisas assim, a gente enchia-se, era as pessoas, a gente enchia-se uma mesa só com essas coisas assim. E mascarava-se também, chuta e mascarar. Ai, sim, senhor, gostava. E muitos mascarados. Mas irmãos, a gente gostava, e a gente ia à casa de uma tia minha, que tinha um prum, ela tinha um furo, e ele tinha medo que se pelava, e a gente, todos os anos quando ia lá, eu gritava. Ele tinha medo que se pelava, é aquele que é talhareias, não sei se você sabe o meu talhareias, era o dono de talhareias, é meu primo. Eu chegava ele perdia o juízo com medo, ele agarrava-se à mãe, ele gritava. Mas eu, por acaso, eu gostava de me mascarar, mas os meus irmãos, a gente ia mais lá vizinhas, lá de roupa, a gente... O bolo, gostava de ir ao bolo? O bolo nunca. A gente ia à missa, e depois da missa a gente esperava ali para receber o pão, a gente recebia o pão, vinha para casa e pronto. Não havia, se punha carros que não se punha agora, antigamente, agora não. Agora há uns para cá que já se põe, não se punha. Que eu me lembro, não, acho que não me lembro da Vila Nova, sempre ouvias lá, há uns anos para cá, que venha... Dessas festas todas e disso tudo, recordas e fica alguma coisa recordas alguma coisa que lhe chamava mais a atenção, quer que seja o de Carnaval, ou que seja da Páscoa, ou que seja do Carnaval, quer dizer, das festas, o que mais gostava e mais lhe chamou a atenção na época, ou que gostou de alguma passagem, sei que se lembra? Não lembro de nada, senhor, isso é... Às vezes eu gosto muito da Páscoa porque eu nasci na Páscoa, não sei se é por causa disso, eu gosto muito da Páscoa. Eu nasci no sábado de Alho, eu nasci no sábado de Alho, em 58. E depois eu gosto da Páscoa, mas não sei se é por causa disso que é, por acaso. Eu gosto mesmo daquela altura de todo, que aqui nem é frio, nem é muito calor, é muito normal. E cantou-se com que idade? 20, ia fazer 21. Casei em 79, um ano antes do Abal. Quando fez o Abal fez em janeiro e em fevereiro fazia um ano de ter casado. Então, em fevereiro? Em 70, foi em fevereiro. É 13 de fevereiro. Então fui depois do Abal em 82. Eu casei em 79, no ano de 72. 18 de fevereiro de 79. Este tempo de lá até aqui, muitas recordações, muitas coisas. Já sei, ela vai há 45 anos, tive 32 casada, o meu marido faleceu há 14, já faleceu há 14, e tivemos 32 casada, já faleceu há 14.
Já fez 14 anos, com 56 anos. Desse tempo do trabalho e do casamento até os dias de hoje, muita coisa se mudou para melhor, algumas e outras nem tanto, mas é uma mais-valia a gente ter o que temos hoje, porque o nosso passado só serve para a história. Porque viver naquela época em que vivia num meio fechado, num meio de ignorância, num meio de não liberdade, a gente vivia oprimidos e vivia-se na miséria. Vivia-se na miséria mesmo que tivesse dinheiro. Hoje o mais pobre aqui vive melhor que o mais rico na época. Mas também não havia muitos dinheiros, senhor. Não havia muito dinheiro. Depois o meu pai trabalhava na agricultura. Depois mais tarde, a gente ainda estava na escola, então teve a sorte de ir para a base. Foi depois o meu irmão mais velho e o outro abaixo de mim, mesmo mais velho, então foi mais, tomou conta da lavoura, lavrar e semear os milhos e os trigos, ia para ele, ficou a fazer o bar do meu pai. Estes mais jovens pensam que a lavoura na época, que eram muitas vacas ou muitos bolos e muitos não era muito, não tinha meu pai tinha umas vaquinhas, nunca teve lavoura muito grande. Sim, senhor, era assim, senhor, com arado, agradar, lavrar, meu irmão mais velho, então lavrou, gradou muito. E andamos muitas vezes descalços, algumas sapatas. Eu acho que esses calços não sei, mas talvez, não sei. No princípio. Talvez, não me lembro. Assim. Que usavam as voltas, mas não era para na época. Usava-se. Mas seja conforme for. Então depois que meu pai foi para a base, meu irmão mais velho ficou a tomar conta da lavoura e eu vinha às vacas, e lavrar, andei para lavrar as terras e quando era no tempo de que as searas para a veladora, eu lembro-me de um ano, ele tinha o carro carregado com a seara para ir para a veladora, para passar de um cerrado para o outro, aquilo livrou tudo. Ai, a minha mãe curtiu na tal dia, minha explicava e aquilo as vacas, e era ele e minha mãe estava lá, e mais eu, nesse outro estava, o mais velho sei que estava. Mas aquilo virou, não senhor, o carro que virou. Ao passar de um cerrado de um portal para o outro, sim senhor, e balançou qualquer coisa, o carro virou. Nunca mais me esqueci disso, que o susto que a gente passamos, nunca mais me esqueci disso, já foi há muito ano, mas lembro-me bem. Só para terminar, apanhou os avós de um lado ou do outro ainda vivos? Apanhou avós ou avós? Eu apanhei bisavós. As minhas duas bisavós, eu apanhei as duas, bisavós não, mas as minhas duas bisavós, a avó da minha mãe e a avó do meu pai, eu apanhei as duas, agora os bisavós não. Contavam histórias na época? Pois já os apanhei, já meio avançado. A banda da minha mãe já estava muito acamada, estava em casa da minha avó, que a minha avó morava para da gente, ao pé da casa dos meus pais, e eu lembro-me dela lá sentada, depois da cama da minha avó, mas já não estava para contar histórias, parece-me, já não me lembro dela contar histórias nenhuma. Lembro-me bem, ela também foi em casa de uma filha na Camada Grande, e a outra morava na Vila Nova. Também eu lembro-me bem dela, lembro-me de ir à casa dela, mas também a gente ia lá fazer uma visita e disse embora, Agora puxamos aqui em volta de um moinho antigo a água, não a vento, mas a água. Chegou também a trazer o moinho naqueles taleiros ou o moinho que passava lá na casa? Isso sim, outra não. A gente quando o moinho ia para o peão, como a nossa mãe já disse ao senhor, quando o moinho ficava seco, a gente ia tirando à medida que era preciso, esfolhava, debulhava naqueles moinhos. Alguns era à mão com muita sim, era, mas a gente tinha um moinho, depois a gente media, a gente tinha as medidas, sim senhor, media os alqueiros nas sacas, depois ficava, depois um moleiro vinha buscar, levava a moinha, depois vinha trazer. O nosso moleiro morava ali a apontar, lá numa casa que virava para baixo para a Vila Nova, que já não existe. Já foi retirada. Já, sim senhor. O senhor lembra-se daquela... E tem ainda fotos da casa? Sim senhor, era ali eles vinham buscar, depois vinham trazer a farinha. Depois quando vinha a farinha, a gente tinha de peneirar, que a gente penava para peneirar aquela com a farinha, vinha e peneiava-se, vão embora a farinha de trigo. Gostava de pão? Eu gostava, mas não era muito. Gostava uma sopa, para dar aquele gosto para lavar. Sim, senhor, gostava.
ou quando a minha mãe fazia uma sopa de couves com um duto de porco, a gente, agora se fosse para comer fatia, a gente gostava mais do outro, mas às vezes o outro acabava-se e como era pão de milho. Massa cevada, e gostava, havia o pão de leite. A minha massa cevada só para as festas, e era para festa. Era para dias de gala só. Era para festa, para Páscoa. A minha mãe então fazia os chocolates para Páscoa e fazia para a festa massa cevada. Também se fazia comigo, sim senhor, fazia. Queijo de manteiga não era muito bom, não, senhor. Era mais açúcar que se metia. Sim senhor, a manteiga era o leite, quando a gente punha a mãe fervia o leite e era aquela nata de leite. Sim, ela fazia mesmo manteiga. Ela punha numa tigelinha com umas pedrinhas de sal, depois ia mexendo aquilo, e era coisinha de açúcar e manteiga, era só, como se diz, era em dias de matança, era dias das matanças, era uma alegria para chegar às matanças, para comer pão com inhamos, era inhamos que a minha avó tinha inhamos na lagoa, inhamos e pão e café, e uma coisinha de manteiga. Era uma alegria. Mas a tiçaria não tinha um sabor diferente. Que a nossa comida hoje em dia temos a comer lá tem gosto. Porque da forma que ela é produzida com pouquinhos, até retira o paladar que a fruta tem. Mas é mesmo, é sim, é mesmo. Faz uma diferença. Isso não for com os coinhos não dá nada, fica tudo cheio. Até mesmo a salsa que a gente planta no quintal ou as couves, a gente se não toma uma coisinha, um leitezinho, é tudo verde, dá cá de tudo. Não sei porque mas é. Pronto, e a gente. A gente se não toma uma coisinha, está sempre tudo arrepiado. É verdade. E a gente tinha muito que falar, mas foi só uma pequena ideia do seu passado, que era aqui na Aguala, para os jovens saber que não era um mar de rodas, tinha mais espinhos do que rodas, era mais um e mesmo assim, ainda foi tempos dos meus pais, dos meus avós, ainda foi muito pior. Sim, mas apanhámos aquela Eu nasci em 58, no ano de 58, já tenho 56, eu já tenho 66 anos, já estou lembro muita coisa, e essas coisas antigas está mais na memória, mesmo que já alguns hoje em dia que já passam, que às vezes esquece, mas aquilo é. Aquelas marcou. Não, sim, e a gente era cebroada, a gente de joelhos a esfregar com a escova a lavar os cebroados e a roupa lavadinha na pia, e quando era de inverno que não secava, a gente estendia debaixo dos peões de moinho. Era estendia por baixo, depois quando já mais para cima estava um banquinho e quase até que agora muito de peão, a gente estendia sempre roupa, sempre à volta naqueles pequenos das socas e secava a roupa ali. Não havia telheiros, não havia casas de despejo, não havia máquinas de secagem, era debaixo dos... Era a máquina da natureza. Era debaixo dos peões de muito que a gente estendia a roupa, estendia muito lá. Peço amigas que têm fora daqui da ilha, tenho um irmão na América e uma filha e uma prima, beijinhos para eles e abraços, se estiverem a ver, e tudo bom para eles e pronto, é isto. Tenho um irmão e sobrinhas e já tenho já sorteava, porque as minhas sobrinhas já têm filhos também, as minhas estão todas da América, como aqui também já têm. E foi assim este diálogo que a gente tivemos, não uma entrevista, mas sim um diálogo, porque foi a conversar que a gente falamos do nosso passado, do nosso tempo, que fica para a história. Fica, porque é um tempo em que a gente mudamos. Foi um tempo que foi a muda, o antigo. Não tem muito que cramar, porque como eu digo outro, eu sei que havia muita gente pior que na praia, a gente seja para uma vez, nunca faltou pão na mesa, a gente sempre teve. E tudo. Fui mais retos, foi para o Namruque, mas olha, o que era de mais agora é de menos, olha, assim. Foi para o Namruque, mas foi bom, tá. Foi bom. E muito obrigado por esta conversa, porque é uma forma que fica a gravar, porque o escrito num livro, o autor acrescenta ou tira para que o livro tenha um outro tom de dar. Aqui é a realidade, é aquilo que se passou, que se fez na época. Portanto, aqui não há pontos a mais nem pontos a menos. São os factos reais. Sim, senhor. Por isso, muito obrigado. Não tem nada que agradecer, eu que agradeço e boa tarde. Bem, e a não perder os outros vídeos, que são mais dois, que são 3 as senhoras que estiveram na festa de outubro aqui da freguesia da Água Alva.